Olá, caro aluno, você que assistiu às 3 partes da videoaula sobre inflamação aguda, agora chegou a hora de praticarmos. Vamos resolver esse caso clínico sobre inflamação aguda, depois da nossa vinheta. Aqui nós temos a história clínica da paciente. RF, feminina, 28 anos, modelo profissional, relata que estava caminhando no aeroporto quando se desequilibrou em um desnível do assoalho. Segundo ela, seu tornozelo esquerdo se desestabilizou para dentro. No dia seguinte, procurou o pronto-socorro de ortopedia, pois sentia dor intensa e dificuldade para deambular. Qual a sintomatologia dessa paciente? No momento do exame, ela apresentava dor, apresentava hematoma e inchaço no tornozelo, ou seja, sinais flogísticos típicos de uma inflamação aguda. A área apresentava-se quente ao toque e levemente hiperemiada. Vimos isso nas 3 aulas anteriores, caracterizando assim o processo inflamatório agudo. Qual foi a avaliação dessa paciente? Por relatar dor intensa, avaliada pela escala análogo visual EAV de grau 7, em pontos específicos durante a marcha, o médico optou por solicitar uma radiografia para avaliar a existência de fraturas, o que foi descartado após o exame. Então, na avaliação, o primeiro procedimento foi avaliar se havia alguma fratura. Ela sentia um processo inflamatório, ela tinha sintomatologia de um processo inflamatório, mas haveria necessidade de avaliar se nesse processo inflamatório também estava envolvido a fratura. Nessa paciente, a fratura ela foi descartada. Essa paciente ela também relatava ter crises periódicas de gastrite. E como nós vimos, essa é uma característica importante que precisa ser descrita pelo paciente para a escolha do melhor anti-inflamatório. Qual foi a conduta do médico? Foi indicado para ela repouso por 3 dias, aplicação de gelo, elevação do membro afetado e proteção da articulação com imobilizador. Essas são medidas não farmacológicas. Foi prescrito um AINE para auxiliar na diminuição da dor, do edema e para promover melhora precoce da função articular. O fármaco escolhido foi o etorocoxib e a dose foi 60 mg uma vez ao dia durante 7 dias seguidos. Esse caso clínico ele foi retirado do livro Farmacologia Clínica, da Rosane Gomes, a edição de 2017. Esse caso clínico ele está no capítulo 11. Então, algumas perguntas são necessárias inicialmente para essa paciente. Então, são 4 perguntas que vocês estão vendo aqui na tela. Primeira pergunta é: quais os critérios para optar-se pelo etorocoxib? O que é que fez o clínico, o que é que fez o médico optar pelo etorocoxib? A segunda pergunta é: que cuidados deve-se ter ao prescrever esse AINE? Será que o etorocoxib é isento de reações adversas? Ou será que alguns cuidados são necessários durante a administração desse anti-inflamatório? Nossa terceira pergunta é: existem outros AINEs que poderiam ser mais potentes para a paciente, que ela pudesse ter resolvido o processo inflamatório antecipadamente? Quais os critérios de escolha para um AINE qualquer? E a quarta pergunta é: quais os impactos das medidas não farmacológicas na recuperação do paciente? Essa paciente fez várias medidas não farmacológicas associado ao uso do anti-inflamatório. Qual o impacto dessas medidas? O que é que ela vai trazer de melhora associado ao fármaco para resolver o processo inflamatório? Então, essa paciente, depois de alguns dias, ela retornou ao médico. Então, nós vamos avaliar agora a nova consulta.
Após 5 dias, vejam que o tratamento era de 3 dias com anti-inflamatório. Após 5 dias de tratamento com etorocoxib, a paciente retornou ao pronto-socorro ortopédico para a reavaliação dos sinais e sintomas. O médico observou que a paciente apresentava diminuição do edema, mas ainda apresentava hematomas com uma redução da resposta dolorosa, o EAV, agora era 2. Vejam só, houve uma diminuição da dor na escala analógico visual de 7 para 2. Então, diante dessa nova consulta, nós fizemos uma quinta pergunta. Como deve ser o segmento do paciente que apresenta inflamação aguda? Então, nós veremos agora as respostas para esse caso clínico. E se você está gostando dessa videoaula até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhar para todas as pessoas que você imagina que vai se beneficiar dessa videoaula. Primeira pergunta foi: quais os critérios para optar-se pelo etorocoxib? Então, a opção desse fármaco baseou-se na sua seletividade. Vamos lembrar dessa videoaula de inflamação aguda, do tratamento da inflamação aguda. Existem anti-inflamatórios que são não seletivos, ou seja, ele inibe a ciclooxigenase 1, inibe também a ciclooxigenase 2. Existe também os anti-inflamatórios, que no caso do etorocoxib é um desses, eles são seletivos para a ciclooxigenase 2. E o que é que isso pode impactar? Lembramos que essa paciente ela apresentava crises periódicas de gastrite. Nós podemos visualizar aqui na imagem que os inibidores não seletivos da COX-1 eles inibem uma ciclooxigenase que é constitutiva em alguns tecidos. E ela é constitutiva porque ela produz prostaglandinas que são fisiologicamente importantes para a função daquele tecido. E um dos tecidos na qual ela é constitutiva é o estômago. O que é que a ciclooxigenase vai fazer no estômago? Nós podemos ver nessa imagem do meio. Ela vai transformar o ácido araquidônico na prostaglandina PGG2 e depois ela vai transformar PGG2 em PGH2. É isso que a ciclooxigenase 1 constitutiva vai fazer no estômago. Só que o estômago, ela tem uma prostaglandina, ela tem uma sintetase de prostaglandina específica, que é a PGE sintetase, e portanto ela vai produzir a PGE2 especificamente no tecido estomacal, no tecido gástrico, porque ela apresenta essa última enzima PGE sintetase, que é específica do tecido estomacal. E o que é que a PGE2 vai fazer no tecido gástrico? Nós podemos ver nessa imagem aqui. Ela vai promover citoproteção do trato gastrointestinal. E essa citoproteção ela é atingida porque a PGE2 vai promover o aumento da secreção de muco, que é um protetor químico e também um protetor mecânico da mucosa gástrica, e ao mesmo tempo vai diminuir a secreção de ácido gástrico. Então ela aumenta a proteção e diminui o fator mais agressor, que é o ácido clorídrico. Já que nós temos um anti-inflamatório que vai inibir a COX-1 também, além da COX-2, vai diminuir a COX-1, ela vai diminuir a proteção do estômago por reduzir os níveis de prostaglandina PGE2. Ao inibir a COX-1, ela diminui a produção de PGE2, consequentemente ela diminui a proteção, a citoproteção do trato gastrointestinal. Por essa razão, como essa paciente apresentava crises periódicas de gastrite, o médico preferiu não expor ela a uma desproteção da mucosa gástrica, prescrevendo para ela um inibidor seletivo da COX-2. Mas aí nós temos uma segunda pergunta. Que cuidados deve-se ter ao prescrever esse AINE? Ou seja, que cuidados deve-se ter ao prescrever o inibidor seletivo da COX-2? Vimos que ele vai apresentar benefícios. Ao inibir a COX-2, ele não produz problemas gástricos. Mas ao inibir a COX-2, ele poderá produzir problemas cardiovasculares, como a trombose, por exemplo. Nós podemos ver nessa imagem aqui. As plaquetas, elas produzem tromboxano A2, que é um agregante plaquetário, e ela produz tromboxano A2
através da ciclooxigenase 1. Então, a ciclooxigenase 1, ela é responsável pela produção do tromboxano A2. E quem faz isso? Isso acontece dentro da plaqueta. Já o endotélio vascular, ele produz a prostaciclina, PGI2, através da ativação da ciclooxigenase 2. E a prostaciclina, ele é um antiagregante plaquetário. Então, nós temos normalmente um equilíbrio entre a produção do tromboxano A2 e a produção da prostaciclina. Só que quando nós utilizamos um inibidor seletivo da COX-2, o que nós estaremos inibindo é a prostaciclina. E ao inibir a prostaciclina, nós estaremos aumentando relativamente a atividade do tromboxano A2. Nós podemos ver nessa imagem do lado. O tromboxano A2 estará em níveis muito mais elevados do que prostaciclina. E esse desequilíbrio favorece a formação de trombos. Segundo ponto para se ter cuidado com os inibidores seletivos da COX-2. Eles podem aumentar o tempo do parto. Ao inibir a prostaglandina PGF2-alfa, o etorocoxib poderá diminuir as contrações uterinas e, consequentemente, aumentar ou prolongar o trabalho de parto. Então, uma das coisas que se deve fazer é descartar a gravidez dessa paciente. Terceiro ponto, avaliar a hipertensão. Todos os antihipertensivos, eles agem a nível renal, diminuindo a irrigação renal e, consequentemente, diminuindo a função renal de eliminar eletrólitos, de eliminar principalmente sódio e potássio. A consequência imediata disso é que o paciente consegue eliminar menos água, consegue eliminar também menos eletrólitos. O paciente que faz uso de um anti-inflamatório, ele pode ter elevações da pressão. Se ele for um paciente hipertenso, ele pode não ter controle dos níveis pressóricos. E um quarto ponto onde se deve ter cuidado com o uso desse anti-inflamatório é para pacientes que apresentam insuficiência renal. Como eu acabei de falar, ele age em prostaglandinas que funcionam, que regulam a função renal. Consequentemente, essas prostaglandinas tendo sua produção inibida, esse paciente pode ter sua função renal comprometida. A terceira pergunta desse caso clínico foi: existem outros AINEs que poderiam ser mais potentes para a paciente? Quais os critérios de escolha do AINE? Então, não. Os níveis de evidência para indicação dos AINEs, eles mostram o seguinte, que no tratamento da maioria das inflamações, no caso aqui foi em tosse, a ação dos AINEs eles são semelhantes entre as diferentes classes farmacológicas. O que é que vai variar? O tempo de meia-vida ou as reações adversas em virtude da seletividade de qual COX o anti-inflamatório vai inibir. Mas, por regra geral, eles têm a mesma capacidade de diminuir o processo inflamatório. Então, os critérios de escolha vão ser experiência do prescritor quanto ao uso daquele anti-inflamatório. Por isso, anti-inflamatórios novos, eles precisam ser prescritos com certo cuidado. Segundo, comodidade da posologia. Como eles têm tempo de meia-vida diferente, eles podem ter posologias também diferentes. Os efeitos adversos, como eu falei para vocês, em virtude da seletividade pela COX, eles podem ter eventos gastrointestinais, podem ter eventos trombóticos e podem ter eventos renais também. E, evidentemente, o quarto critério é o custo para o paciente. Se você tem a possibilidade de prescrever 2 anti-inflamatórios que têm mesmo grau de eficácia, mesmo níveis de reações adversas, mesmo grau de seletividade pela COX e apresentam custos diferentes, é preferível prescrever aquele fármaco que apresente um custo menor. A nossa quarta pergunta para esse caso clínico foi: quais os impactos das medidas não farmacológicas na recuperação do paciente? Então, a paciente apresentou várias medidas não farmacológicas. Repouso de 3 dias, aplicação do gelo, elevação do membro afetado e proteção da articulação com imobilizador. Isso tem alguns impactos importantes. Por exemplo, a imobilização semirrígida promove o retorno mais rápido das atividades diárias, já que a musculatura e todos os tecidos associados,
eles vão estar, de certa forma, com grau de limitação de movimento. E isso vai ajudar na recuperação do processo inflamatório. Já o gelo, o uso, a aplicação do gelo, a crioterapia, vai auxiliar também na recuperação da entorse, mas principalmente na melhora da dor, e isso também vai antecipar a atividade física da paciente. A elevação do membro afetado vai melhorar a circulação, vai retirar do local da inflamação, principalmente os mediadores inflamatórios, vai fazer uma drenagem mais rápida, e o repouso de 3 dias vai reduzir a exposição do membro afetado aos impactos que são típicos de uma atividade da paciente que não estava descrita no caso clínico, mas a paciente era um modelo e, evidentemente, ela teria um alto grau de exposição à mobilidade do membro afetado. E a nossa quinta e última pergunta foi a seguinte: como deve ser o segmento de uma paciente com essas características? Um processo inflamatório agudo, principalmente relacionado à entorse. Então, após a reavaliação da paciente, o tratamento ele foi suspenso, tanto o tratamento farmacológico como as medidas não farmacológicas. Ela já estava evoluindo naturalmente para a recuperação da inflamação, ou seja, havia uma observação de que a evolução era benigna da entorse. A paciente ela foi orientada a realizar sessões de fisioterapia para fortalecer a musculatura, para prevenir uma nova entorse, com foco no treinamento proprioceptivo. Então, a evidência suporta que esse exercício ele serve como medida preventiva para novas lesões. Esse deve ser o segmento de um paciente com essas características. Então, essas foram as referências utilizadas em todas as 4 partes dessa videoaula. Aqui nós finalizamos inflamação aguda. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima videoaula.